Olá, olá, olá! Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Hoje estamos aqui no CCP Artes Cênicas para mais um papo de camarim. Olha que gostoso! Hoje nós vamos ter a presença do professor Ângelo, o nosso professor de pensamentos filosóficos. Nosso professor que traz tantas coisas legais da filosofia que entrelaçam com as artes. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas ficam, né, discutindo a respeito de como é feito o pensamento dentro das artes, e ter uma disciplina como essa é de total relevância para uma formação artística. E nós vamos ver isso hoje com o professor Ângelo. Olha que legal. Então, o nosso professor Ângelo, ele vai entrar daqui a pouquinho. E eu já vou fazer as apresentações. O professor Ângelo, ele é bacharel e licenciado em filosofia pela UFMG. Ele tem formação psicanalítica pelo GREP-MG, é pós-graduado em abordagem transdisciplinar pela Facisa, é correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni e consultor educacional, autor de Sociologia de Somos Educação e da coleção de livros didáticos A Vida é Mais. Opa, peraí que nós vamos ter... Peraí, pessoal, aguarda só um pouquinho que eu já vou falar aqui com o nosso professor que ele está tentando entrar. Pronto, pronto, ele já vai entrar. É bom que assim a gente aguarda, né? Aguarda a entrada de mais pessoas. Nós temos aqui agora o professor Rodrigo Marçal. Ei, Rodrigo, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas? O Rodrigo e acho que é um aluno, acho que é o Leandro. Tá escrito aqui, ó, Porto, é o Leandro Porto, nosso aluno da turma 4. Aí tem mais alunos entrando. Vamos aguardar o professor Ângelo entrar. Eita! Só mais um pouquinho. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, só um minuto. Vamos lá, hein? Acho que agora ele já tá entrando, ó. Daqui a pouquinho. Eita! Olha lá, ei, Leandro! E aí, pessoal? Vamos batendo papo enquanto o professor Ângelo não entra. Ele já vai entrar, acho que deu alguma dificuldade técnica. Normal, gente, normal. E se a gente tiver que encerrar essa live, nós começaremos de novo, ok? Então, todo mundo que entrou, fica aí. Fica aí, aproveita. Já vou aproveitar e pedir a vocês. Pega esse aviãozinho que tá aí, ó, da live, já envia para todo mundo falando que a live começou e que nós vamos ter a entrevista com o professor Ângelo. E aí, os alunos que estão aqui, ó, enquanto o professor Ângelo não chega, os alunos da turma 4 que estão aqui. O que vocês estão achando do curso? Conta pra gente. Vai colocando aqui as mensagens. Aqui, ó, o professor Ângelo chegou. Mas vai colocando as mensagens aí, dando um oi, o que tá achando do curso. E agora o que vai achar da entrevista também, né, que é importante. Vamos lá, ó. Pessoal, tecnologia. Ah, conseguimos! Olá, professor Ângelo, tudo Beleza? bem, querido? Joia. Tudo tranquilo? Conseguimos! Ai, que coisa boa! Você tem me ouvido? Tá, o microfone tá funcionando aí? Sim, Tá? tudo Ah, ok. funcionando. Tá tudo Beleza. ok. Tá me ouvindo também, né? E aí, Tô. eu acabei de fazer a apresentação. E aí, como é que estão as coisas? Como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo.
Muito, muito trabalho, mas tá tudo muito bom. Então, eu vou deixar você agora ter um tempinho, agora, um minuto, com o pessoal que entrou, para você falar um pouquinho, né, sobre essa sua entrada aí na entrevista. Você é o entrevistado da tarde, olha que legal. Olha, que honra, né? Eu não tenho competência para ser entrevistado, não, principalmente no meio do teatro, né? Mas que bom Tem sim. que vocês têm abertura para convidar. Muito bem. E aí, pode falar sobre o que você, sobre essa tarde, né, de hoje, você é convidado aqui da nossa live. Já te apresentei, mas pode falar, fala você sobre você com suas palavras. Uai, que bom, Neymar. É um prazer. E a minha apresentação é a mais simples possível, né? Tudo que eu faço é trabalhar pela filosofia e há 2 anos, de modo mais objetivo, com essa relação com o teatro, né? A partir da constituição aí do curso de capacitação aí de Contagem. Mas em termos de ter tido alguma experiência com o teatro, vem de longa data, vem desde a adolescência e eu sempre fui um espectador. A minha, a minha relação com o teatro sempre foi muito de espectador. E houve uma época muito boa que eu tinha acesso muito ao teatro lá do TU. E no tempo que eu entrei para a faculdade, também tinha um contato muito bom com o pessoal do TU. E o padrinho da minha filha, por sinal, é ator. Então eu tinha um trânsito muito legal com o pessoal das artes. Isso tem 20 anos. E nesse percurso, eu ia muito na casa do Ítalo Mudado, que certamente vocês conhecem, né? Mas eu ia sempre como, Sim. né, como eu disse, como espectador. Nunca tive nenhuma vocação, nenhuma competência para pisar em palco. Eu sempre estive do lado de cá, do teatro. Ah, E mas olha que legal, você elabora pensamentos filosóficos e você é a sua área de conhecimento, né? É a área que você acessa. Antes de você entrar, eu estava falando com as pessoas sobre a importância de desenvolver um pensamento filosófico em torno da arte. Tem artista ou estudante de teatro que acha que não é importante. E é o contrário. Sem desenvolvimento de um pensamento filosófico diante da arte, é impossível fazer arte. Né? Fala um com pouco disso para certeza, nós. isso é muito, muito profundo, na verdade, porque a arte é uma expressão ativa do que o filósofo faz, né? O filósofo, o sociólogo, o historiador, eles têm um lado de abordagem do concreto, do visível e da experiência humana muito na base do pensamento, da reflexão e, né, principalmente a filosofia, que tenta focar muito mais no aspecto da percepção. No entanto, tanto o teatro quanto a filosofia têm uma origem comum. A gente pode pensar, por exemplo, que a origem etimológica de teatro, ela é a mesma que surge no século V a.C., junto com a filosofia. Porque o filósofo, ele tem um trabalho que é de olhar. Eu vou tentar ser mais claro contando uma história. Ah, que ótimo. Veja bem, veja bem. Muito antes de os gregos formularem filosofia, formularem teatro, ali no entorno do Mediterrâneo, quem detinha conhecimento eram os egípcios, né? Então, os gregos, eles são, como dizer assim, alunos. Eles foram até o Egito para aprender matemática e astronomia e voltaram para a Grécia e transformaram aquilo em conhecimento público, né? Porque até então aquilo era um conhecimento muito fechado, muito restrito, uma classe muito restrita tinha acesso àquilo. E no Egito, alguns dos mitos egípcios, eles eram tidos como de fundamental importância. Um deles é o mito do deus Horus, né? Olha que interessante, onde que essa história vai parar. O deus Horus, ele é o falcão, é aquele deus que, né, que tem o olho, todo mundo conhece aquele amuleto, né, o desenho, o olho de Horus, né? Pois bem, esse deus, ele tem a prerrogativa de enxergar muito longe, ele tem essa competência de enxergar distâncias universais, né? E isso gera um conhecimento.
Então, essa divindade era muito importante. E os gregos não pronunciavam do mesmo modo como os egípcios. Eles pronunciavam Uhum. Horal. Horal, quando eles levam essa palavra para a Grécia, ela deixa de ser uma divindade e se transforma em verbo, né? Verbo horal em grego é ver, mas é esse ver com profundidade. É uma capacidade de ver da ordem do divino. E ver o divino, em grego, significa teoral. Teos e roral. Ou seja, ver da língua egípcia, que vira verbo em grego, e Uhum. teos em grego, que é o divino. Então, essa palavra teorem, teo, roral, ver o divino, ela dá origem tanto à palavra teatro quanto à palavra teoria, que os filósofos estão buscando, né? Então, filósofo e artista estão enxergando, estão contemplando o mesmo objeto, porém cada um com uma especificidade diferente. O filósofo ele olha para o mundo, ele olha para a realidade, ele olha para o universo e para as obras humanas como se elas fossem o objeto de contemplação. E o Uhum. artista ele leva para o palco um aspecto da vida que é simplificador daquilo que é tão complexo. Né? O artista, quando está no teatro realizando ali a sua arte, ele nada mais está fazendo do que movimentar pensamentos. É assim que existe essa relação, né, entre filosofia e teatro. Isso é muito bonito. Será que deu para entender mais ou menos? Olha, eu entendi e É. fiquei com vontade de fazer suas aulas. Fica à vontade, o espaço é sempre aberto, a gente tem que trabalhar como se estivéssemos mesmo numa ágora. É um espaço aberto, o pensamento jamais devia ser uma coisa fechada, deve ser sempre uma coisa aberta e tornada pública, Sim. e nisso tanto filósofos quanto artistas têm essa nobre missão de criticar o mundo como ele está hoje, né? A ação, o pensamento em ação, ele deve redundar não só no esclarecimento, mas na crítica da realidade que a gente vive. Que ótimo! O jeito que você fala é fascinante. Dá até vontade de ser aluna de teatro. Se eu, se eu não Que legal. tivesse formado em teatro, eu ia querer fazer o curso de CCP Artes Cênicas. Isso, você, Muito você ia se bom, dar bem com Ângelo. filosofia. Eu gosto muito da formação do pensamento filosófico, mas não vamos falar de mim, vamos falar dessa situação toda que nós estamos enfrentando agora da pandemia, que eu acho super importante nesse momento já, que, né, quem constrói pensamento filosófico e através do pensamento filosófico coloca para ser observado e, portanto, quem é observado, quem se coloca a ser observado, é um ser que está disposto a receber críticas, né? A nossa função de artista, de professor. E nesse momento da pandemia, o pensamento filosófico nas artes, como você enxerga, né? Como você vê? Olha que interessante. É ótimo, porque a partir do que você falar dá para fazer tanta coisa. Tá certo. É o seguinte, é porque é tudo não é só uma metáfora, né? É uma prática concreta da nossa vida Sim. mesmo. Nós estamos assim no momento crucial, no momento de transição, de transformação, e é um desafio, porque as ciências humanas, assim como as artes, estão sendo confrontadas com uma mobilização diferente, porque ela é de ordem planetária, né? Esse movimento de isolamento social, isso não é novidade, mas o fato de ser um isolamento social de ordem planetária, isso sim é novidade, isso nunca aconteceu, e nós sabemos que há o que dizer? Há uma necessidade urgente de gerir uma nova sociedade. Essa Uhum. sociedade, do jeito que nós estamos vivendo agora, ela é uma sociedade sintomática em vários sentidos.
E eu acho que a Uhum. pandemia, assim tenho tentado compreender, que a pandemia simplesmente colocou em evidência biológica aquilo que já estava presente em ordem psicológica. Nós já estávamos num processo de isolamento social, no sentido psicológico, porque a grande abertura dos meios de comunicação gerou um novo comportamento, que é esse das conexões, né, em redes sociais, da conexão pela internet, e nós geramos muitas máscaras sociais com isso, e em contrapartida, o comportamento coletivo, comum, ele estava já num processo de estar sendo solapado, né? A gente já estava num processo de solapar as relações sociais cotidianas, já que, diferente de outras épocas, as pessoas se encontram na rua simplesmente carregadas de mascaramentos sociais. A gente não estava tendo mais uma relação autêntica, né? Isso não somente as pessoas, mas as instituições públicas também passaram a um processo de sociabilidade que era cada vez mais inautêntico. É essa a expressão que se usa na filosofia, né? A perda da autenticidade é um sintoma muito grave de nossa época e, em certo sentido, o mundo capitalista, o modo como a gente gere a natureza, como a gente gera riqueza, como distribui essa riqueza e o modo como a gente afeta a natureza à nossa volta, ele é profundamente sintomático. Então, o resultado da pandemia, ele está invariavelmente associado com o modo de vida que a gente tem hoje planetariamente, né? Esse mundo globalizado, o mundo Sim. capitalista, e a gestão do tempo, e a gestão da sociedade, e a gestão da natureza, a gestão dos recursos, ela se tornou extremamente sintomática. A pandemia é só uma consequência. Então, essa consequência, nesse momento, nos confronta, né? Nos confronta com a ideia de que nós não podemos continuar nesse modo de vida. Então, acho que o artista, com muito melhor competência, com muito melhor propriedade do que os pensadores, eles são capazes de expressar um novo comportamento, uma nova possibilidade de vida, e nós, filósofos, vamos apenas fazer uma leitura. O artista ele é proeminente, ele é habitado pela inspiração. O filósofo é habitado pela leitura da inspiração. Nós seríamos do local da ação, do local onde se coloca, né, para ser visto, e vocês do local de onde se vê. E aí formula a teoria. Seria isso? Seria isso. A gente Ai, que está aqui. fantástico. Entendi Seria tudo. isso. Nós todos, na verdade, estamos num teatro, né? Tudo o que existe à nossa volta é um palco, mas é um palco real. E há uma maneira de expressar de cada um que faz com que a sua expressão se torne um ensinamento, né? Se torne um conhecimento. É isso que é o mais bonito. Isso é que é o sentido da inspiração. Muito bacana. Nossa, muito bacana. Acho que vai ter que ter 5 horas de live, mas tudo bem. Uai, vamos lá, é um prazer. Vamos lá, né? Veja bem, eu estou vendo aqui no Diga. seu enquadramento que eu nem ia fazer essa pergunta assim tão. Mas já que está aí, tem um crânio atrás de você, parece que na sua escrivaninha aí, lá, Você no está seu vendo um crânio? enquadramento aí. É. E me fez lembrar Hamlet, que Ah, dos clássicos, né? aham. É uma das obras que eu admiro muito por se tratar de uma homenagem ao teatro. Né? O Hamlet, além de ser uma homenagem ao teatro, né? Um metateatro, é uma obra que nos traz uma reflexão com a célebre frase ser ou não ser. E nesse momento nós estamos vivendo. Você faz uma relação com essa passagem de Hamlet, de Shakespeare aí para nós. Deixa eu ver se a gente vai ficar aqui mais 5 horas. Olha que legal. Essa é a pergunta mais filosófica, né? Porque ela vai tocar no tema fundamental da morte, que é a finitude, é a consciência da finitude, que é uma exclusividade humana, né? Não há nenhum ser na natureza que tenha consciência da sua finitude. A gente suspeita, não temos certeza, mas possivelmente o golfinho
deve ter consciência da sua finitude. É uma suspeita. O elefante é um animal que manifesta comportamentos estranhos diante de carcaças de outros elefantes. Então há uma sensação estranha que o habita diante da cena da morte. E nós, humanos, carregamos essa consciência. Mas já que você viu o crânio, eu vou só aproximar aqui um pouquinho. Esse é um crânio de estudos, né? Ele tem Aham. uma corrente aqui no maxilar que simula a real musculatura do nosso maxilar. Aqui dentro Essa tem articulação da fala, né? O crânio ele tem isso. tanta coisa fantástica. Aqui dentro tem um cérebro mesmo. Ele é um pouco difícil de abrir, mas eu não vou mostrar. Mas tem um cérebro que pode ser desmontado. E quem inspirou essa ideia de que a gente deveria estudar o cérebro é um filósofo chamado Hum. Schopenhauer, que está bem aqui em cima, Sim, ó. É esse aqui, ó. esse moço com essa cara, que, né? Bonita, sério. Nada parecido com Então, assim, você. Você é tão sorridente. é bondade Brincando. sua, Ele é de tá? outro tempo, né? Esse Schopenhauer, quando eu mostrar a foto dele jovem, eu vou te convidar para uma aula sobre Schopenhauer. E eu vou Ah, eu mostrar a quero. foto dele jovem. Ele era o cara mais bonito da filosofia, né? Talvez tenha sido o filósofo mais bonito. Mas enfim, não é esse o tema, né? O tema é o seguinte: Mas é hoje. a nossa morte, a consciência da morte. A ideia de ser e não ser, ela está na origem da filosofia. Ela já transparece Sim. no pensamento lá no século VII antes de Cristo. Já existe uma reflexão sobre ser e não ser. E essa reflexão Ótimo. ela se torna uma das filosofias mais influentes antes do tempo clássico, antes da era clássica, né, da Grécia, e ela gera um dilema para a filosofia, que é o Uhum. dilema da percepção de dois mundos, né? Sim. Porque, exato, porque o mundo que nós chamamos de ser é esse que nós enxergamos, que nós vivemos e que nós estamos, né? Uhum. O contrário disso, a ausência dessa vida, dessa realidade, seria o não ser. Só que na filosofia não é bem assim. Na filosofia há uma diferença. Na filosofia, quando se começa a refletir sobre ser e não ser, percebe-se o seguinte: ser é aquilo que prevalece. E o nosso corpo, ele não prevalece. A nossa existência é transitória, ela não prevalece. E, no entanto, nós temos uma linguagem que permanece. A linguagem atravessa Uhum. as eras e o sentido que as palavras carregam, ele atravessa as eras e vai sendo sempre reformulado. Ele está sempre presente. E por Sim. conta desse sentido, a filosofia clássica vai tentar resolver esse dilema, mostrando que a realidade, aquilo que prevalece, é o não visível, que os gregos intuíram como sendo a alma, né? É a alma. Então, a reflexão Olha que interessante. ser e não ser, ela já é uma reflexão filosófica desde os primórdios, e Platão tenta dar uma solução para isso, mostrando que o que nós fazemos é confundir um com o outro. A gente, a gente, a gente É chama de verdade. ser, a gente chama de ser de modo natural, quando a gente pensa que é o Uhum. ser, é aquilo que na filosofia é o não ser, que é a finitude, que é tudo que termina, Sim. que é tudo que tem uma existência pontuada na história cronológica. Enquanto que para a filosofia o ser propriamente dito, ele não pertence à cronologia, ele está fora do tempo, portanto ele é da ordem da inspiração, é da ordem da intuição. O artista diante do palco, ele é possuído pelas musas, né? Sim. O poeta quando compôs uma tragédia, ele foi possuído pelas musas. E aquilo é uma palavra, aquilo que está escrito, é uma palavra que vem de uma dimensão real. Ela representa o ser. E o artista no palco, ele precisa respirar, ele precisa se inspirar, ele precisa ser possuído pelas musas, pelas Sim. divindades, para que a ação dele no palco seja da mesma ordem do ser. Ou seja, não temporal. É por isso que prevalece. O ser é aquilo que permanece. O ser prevalece. A obra de Shakespeare prevalece.
as tragédias gregas prevalecem porque elas falaram a verdade nesse sentido, né? A verdade aí entendida entre aspas. A verdade é aquilo da ordem, seria da ordem do eterno, né? Os gregos usaram outra palavra, mas é aquilo que é da ordem do eterno. Isso é o ser. O não ser é o Fantástico. contrário. O equívoco nosso Ângelo, é tomar um pelo outro. sim. Coloca um pouquinho sua câmera mais distante do seu rosto, para aparecer mais o seu rosto. Que às vezes. Isso, deixa eu ver. Assim, isso. Agora vou estar aparecendo você mais. Veja bem, você sabe que no teatro, na ação, né, na ação teatral, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a permanência do movimento. Porque nós não conseguimos reproduzir o mesmo movimento a partir do momento que a gente, quando inicia um movimento, ao longo da execução de um movimento, até o término desse movimento, esse é o tempo da existência do movimento. Terminou, acabou, você começa de novo. E nós temos a questão toda relacionada com o ensaio, que é a repetição desse movimento. Só que, filosoficamente, não seria repetição. Porque se o movimento tem um fim nele mesmo, você teria que começar, é como se você começasse de novo. Não é? Tem uma explicação filosófica para isso? Tem. Eu acho que Que ótimo. sim. Essa explicação ela demandaria não 5 horas de live, mas um seminário inteiro de filosofia, Ah, tá? vamos Porque fazer. você tocou em dois pontos fundamentais. Um que é o movimento e o outro é a repetição, né? É, Sim. o movimento é o que dá causa à natureza. Se cessar o Uhum. movimento, cessa a natureza, né? Então, na filosofia, é o fluir, né? O movimento é o fluir. E isso surge na tese de um sujeito chamado Heráclito, que é Uhum. muito próxima das filosofias orientais. O pensamento dele evoca muita coisa do Oriente, porque esse movimento ele expressa a realidade. E nós repetimos. Por que que nós repetimos, né? Eu vou tentar ser menos complexo, porque esse é um tema muito, muito complexo, tá? Que você colocou aí. Eu Sim. não sei se para o teatro o que eu disser pode ter utilidade, mas para a filosofia seria mais ou menos assim: o movimento é causa do que existe, então sem o movimento vocês não dão existência à arte, né? E a Uhum. repetição, olha que interessante, a repetição é a nossa maneira de lidar com a morte, tá? A repetição é necessária porque o movimento ele cessa. Você não fica feliz quando o movimento cessa, porque o cessar não está inscrito na sua personalidade. É isso Uhum. que nós, por isso que nós repetimos o tempo todo. E nós não repetimos apenas por uma função necessariamente artística. Nós repetimos necessariamente até por uma função psicológica que se torna sintomática. Então, o Sim. artista ele precisaria expressar essa repetição com a consciência da finitude, enquanto que o cidadão comum, a pessoa comum, ela expressa a repetição sem consciência e por isso ela se torna um sintoma. Deu para entender? Perfeitamente. Perfeitamente. Legal. O mais incrível disso é que é possível, então, mantermos a ideia de que o movimento é o mesmo pelo desejo da permanência da vida, ou seja, da vida do movimento. Seria isso? Seria Que isso. fantástico! Enquanto houver movimento, haverá vida. Enquanto houver vida, Sim. haverá arte, né? Enquanto houver arte, o mais importante é isso, aí sim é a ligação, é a pega da filosofia. Enquanto houver arte, há consciência, há despertar, há sabedoria. Ah, eu já quero fazer um seminário falando só sobre isso, e aí nós vamos falar sobre a repetição dos movimentos e sobre a repetição dos movimentos relacionados à disciplina do corpo e da voz. Olha que fantástico. Fantástico, fantástico. A voz também é um espírito, né? Para os gregos, a voz é a manifestação plena da sua alma. A sua voz, ela é da mesma natureza da sua alma, segundo Platão.
segundo Segundo Platão, Platão, verdade. né? É. Então, você falar, respirar é uma atividade plena da alma. Então, quanto maior a consciência da sua fala, maior a sabedoria que você consegue levar ao seu público, né? E Sim. curiosamente, porque essa relação ela é ambígua, né? Não é só o artista lá no palco que precisa manter viva e acesa a chama da sua consciência, né? Do seu papel. E esse papel é divino para os gregos, né? Ali Aham. no palco, na expressão da peça, na expressão do corpo e da voz, não é você, Nilmara, que está presente. Quem tem que Uhum. estar presente é uma musa, é uma entidade, é a divinização que se torna presente. E é essa divinização que precisa entrar em sintonia com o público, né? Porque ambos estão trabalhando em função do olhar, em função do ver, em função do contemplar, né? E Exatamente. o olhar do público é o que lança luz sobre o artista. Essa Uhum. metáfora de lançar luz, do olhar, da expressão do corpo e tudo mais, todas essas palavras que eu utilizei cabem no estudo sobre o verbo teorem, teoral, que é a origem do próprio teatro, da própria filosofia. Por isso que dá um Ai, que seminário. fantástico. Legal demais. Então, a professora Jordânia, nossa maravilhosa diva, deusa das artes cênicas, da expressão do corpo, atriz maravilhosa, bailarina, espetacular, está aqui colocando, ó, repetir para a sobrevivência. Fã desse professor. Quem não é seu fã? Quem não é sua fã dentro desse CCP Artes Cênicas, Ângelo? Todos Ah, que nós legal. somos, né? Sério, que legal, que Fantástico, bom. show. Beijo, amada. Obrigado, viu, Jordânia? Valeu, que bom, legal, muito bom. É isso mesmo. O Hamilton, que é o nosso aluno, colocou aqui, ó, até os nossos dias eles são repetitivos, o sol nasce e morre todos os dias. Fantástico. Que legal, que bom que vocês estão Ai, que atentos aí. legal, Que muito bom, bom. bom demais essa conversa. Legal falar nesse momento. E Oi, depois para você dar suas considerações finais. E depois para a gente ô, marcar um seminário. Nilmara, aconteceu uma pausa aí, eu não te ouvi, eu não ouvi nada do que você falou, eu voltei a te ouvir Ai, agora. tá ok. Vamos repetir tudo de novo. Vou repetir. Ah, que bom. Tem algum assunto que você gostaria de abordar? Algo, né? Muitos assuntos, mas para essa entrevista nós temos mais 10 minutos e um assunto que você gostaria de abordar e para depois você fazer as considerações finais. Ah, legal. Não, eu não pensei em nenhum assunto específico, não. Eu tô vivendo. Eu vou só comentar o que eu tenho vivido, né, com o CCP, Ai, porque tem fala. sido, tem sido grandes reencontros, né, na minha vida. Inclusive, foi muito curioso, porque quando eu frequentava a casa do Ítalo, o Cola tinha me visto lá, mas isso é coisa de 20 anos, né? E eu nunca tive contato com o Cola, estou tendo agora. E o Cola me reconheceu no nosso primeiro encontro lá, ainda quando era uma prova lá de contagem, né? O Cola me reconheceu Ai, e depois eu tive uma relação com a filosofia, ó, desculpa, com o teatro, foi através do encontro com a Jussara Costa. A Jussara grande Costa, que atriz, é uma atriz, né, que maravilhosa, vocês conhecem, também é grande artista atriz, plástica. espetacular. E olha que interessante, são coincidências da vida, né? Eu fui participar de um seminário com uma professora de filosofia muito conhecida aqui do meio das ciências humanas, em BH, que é a Uhum. Maria de Lourdes Gouveia. E esse seminário dela foi justamente sobre a morte, era o tema do seminário, né? E nesse seminário é que eu encontrei com a Jussara Costa. E eu fiz um comentário lá durante o seminário e a Jussara achou interessante e perguntou se eu dava aula. Falei, dou aula. Então você podia dar aula no meu ateliê. Então já tem desde esse momento que eu dou aula de filosofia no ateliê de artes.
da Jussara Costa, né? E numa das ocasiões eu tive o prazer de ter dois alunos lá na mesa. Um que foi o Calu, né? Foi o Calu. E Que ótimo. outra que foi a Madalena, que é do sindicato, né? Então a vida que foi me empurrando para esses encontros, né? E acaba que no final das contas a gente já está aí há muitos anos lidando um com o outro e isso só foi se tornar um modo concreto agora, recente, né? Então eu Nossa, espero. realmente foi um reencontro, porque o CCP ele foi um curso elaborado pelo Sindicato dos Artistas, né, com a Magdalena Rodrigues e com o Fernando Penido, junto com a Prefeitura de Contagem, né? Olha que coisa mais interessante. E aí agora nosso colega também, queridíssimo diretor, artista maravilhoso, Calu Araújo. E agora você reencontra esse pessoal todo, nada coincidência, né? Na filosofia existe coincidência? Não, não exatamente. Não, não é. Eles tratam isso de modos muito diferenciados. Eles chamam isso de propício, né? Tempo propício. O que para nós pode ser Hum, interpretado como coincidência, para a filosofia seria o tempo propício. É uma análise, uma interpretação do tempo. O tempo propício seria quando algo da eternidade, ou eu posso dizer da eternidade, nós não sabemos definir logicamente o que é uhum. eternidade, mas algo da eternidade seria algo não histórico, algo fora do Ah, tempo sim. comum, fora da cronologia, e rompe dentro da cronologia, né? Isso Uhum. é o chamado tempo propício. Então a coincidência seria um encontro entre o efêmero e o eterno, né? Fantástico. Entre o efêmero e o eterno. Por isso que Fantástico. parece poético, né? Parece poético. Só que os filósofos consideram que isso acontece o tempo todo. Nós é que não prestamos Uhum. atenção, né? Cabe a gente Na prestar verdade, a atenção gente não presta atenção em muita coisa, em muita coisa. né? Porque não dá para reter tudo, né? Isso é algo muito, né? Assim, nesse sentido, imagina, como que vamos reter tudo que passa à nossa volta? Nós, atores, somos observadores. Tudo que está à nossa volta, nós não conseguimos observar, a gente observa por seleção. O nosso olhar observa por seleção, a nossa audição observa por seleção, o olfato, o paladar, o tato, tudo por seleção, né? A gente seleciona o tempo todo o que a gente quer. É filosófico também? É Essa filosófico. seleção? É porque é um motivo de refletir sobre a nossa condição humana, sobre a condição humana. E a gente seleciona por uma necessidade de sobrevivência. Mas à medida que você tem as condições fundamentais garantidas, aí você passa a abrir-se a outros patamares, né? Então é Sim, mais ou menos assim, fantástico. a gente precisaria garantir, por isso que é importante a crítica social, né? Porque a gente precisaria garantir Uhum, uma sociedade, o objetivo real do Estado, da existência do Estado seria esse, é a gente garantir uma sociedade que nos dê as bases necessárias de sobrevivência para que a gente sim. possa cada vez mais estipular pensamentos, arte e ciência, né? E quando Sim. pensamento, arte e ciência entram em colapso, é porque a sociedade já está em colapso, né? É mais ou menos E isso. Então, nesse momento, você considera que nós estamos em colapso, a filosofia, a arte e a ciência? sim, Ou, nós estamos numa época muito paradoxal. O colapso, ah, sim, nós vivemos um paradoxo. Existe um colapso social que é evidente. Ele é um colapso social, político, e econômico. Ele é muito evidente, porque o sistema funciona de tal modo a sempre criar crises, né? O sistema que está vigente hoje no mundo, ele não está livre de crises, ele é incapaz de superar as crises. Aliás, ele produz as próprias crises. E essa uhum, quantidade de crises que nós estamos vivendo, elas estão colapsando as artes, isso não há a menor dúvida. No entanto, há uma sensação de resistência muito grande sendo posta atualmente no mundo pelas mentes pensantes, pelas artes, ininterruptamente, com certeza, e é por isso que nós estamos num momento paradoxal, nós estamos numa encruzilhada histórica. Há toda uma condição que tenta sufocar a arte, o pensamento e a ciência, mas ao mesmo tempo há toda uma resistência em ação que faz com que arte, pensamento e ciência se tornem ainda mais importantes e mais fundamentais para a construção de uma sociedade que está por vir. Eu acredito que que fantástico. antes do Então, limiar nós vamos desse século voltar. há de vir.
Nós vamos voltar no assunto lá que nós falamos sobre o ser ou não ser. Então seria talvez, né, pensando aqui nisso tudo que você falou agora, morrer para renascer? O tempo todo, né? O tempo todo. Que a Mas morte agora é mais? mais ainda, porque é a morte da consciência. É morte da consciência, porque é tudo que a consciência teme é a morte. E tudo o que o espírito almeja é que a consciência morra para que ele viva. Mas é uma morte consciencial. Então, não estamos falando da morte do fim absoluto, né? É a Sim. morte consciencial, é porque a nossa consciência está estruturada para negar essa realidade. No entanto, essa é a realidade que irrompe o tempo todo, ela nos convoca o tempo todo. Então, ser e não ser, viver e morrer, morrer e renascer, é uma convocação nossa, ininterrupta. É uma tarefa da filosofia transformar isso em esclarecimento e tarefa do artista transformar isso em vida no palco. Fantástico. Então, só nos resta manter em movimento, né? O tempo todo, o tempo todo. A gente não pode parar. Aliás, já dizia o Cazuza, o tempo não para, né? O tempo não para, é fantástico. Como é que tá? Ele, A gente falar em ele era um tempo. filósofo poeta. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você disse que a gente termina às 5h40 porque tem limite aí do Instagram, é isso? Não, não tem limite, não. O Instagram dá 1 hora pra gente. Só que, né, para não ficar aquela coisa, de repente termina. Aí eles cortam a transmissão. Vamos então, só para uma pergunta aqui da Márcia. Ela está perguntando aqui, ó. Se você acha, o que você acha se a angústia esteve mais presente nesses tempos agora de isolamento, no sentido de estarmos obrigados a não nos associarmos? E como tem lidado com o sentir angústia? Como você, né, tem lidado com... Eu não sei, né? Você está angustiado, Ângelo? Hum, Olha só, eu tô pegando tudo que vocês falam como motivo de filosofar, tá? Então, eu Sim. estou angustiado desde o dia que eu vi a luz desse mundo pela primeira vez. A angústia é a condição estrutural nossa, né? Nós Não não é? existimos, nós não existimos sem angústia. É a angústia que nos provoca a fazer tudo que a gente faz. Então, isso é a filosofia do existencialismo que explica isso. Não há Uhum. vida humana, não há constituição do ego sem angústia. Então, a angústia é o comum da nossa existência. O fato de estarmos agora em processo de pandemia, para mim, em particular, se a pergunta foi nesse sentido, eu nem sei, mas eu vou responder assim também. Em particular, não me afetou em absolutamente nada, porque eu já vivo em isolamento há muito tempo, Angústia. né? Eu já estou Ótimo. isolado há muito mais tempo, devido Fantástico. ao modo como eu me dedico ao meu trabalho. Eu já tenho uma vida não muito social, já tem bastante tempo. Então, o modo como o mundo tá rodando nesse momento não modificou nada para mim em particular. Uhum. Mas eu percebo que sim, que a minha volta parece que há um aumento da angústia, não é porque a angústia aumentou, é porque aumentou a percepção da nossa condição existencial, né? E isso fatalmente gera angústia. O lado triste Sim. disso é as negativas que se fazem, né? As tentativas de negar, as tentativas de solapar a percepção das pessoas, Uhum. porque é importantíssimo Sim. que a gente desperte cada vez mais consciências, mas a gente tem que ter. Estamos nos preparando para o seguinte fenômeno: quanto maior a percepção da consciência, fatalmente maior o nível de angústia social que a gente vai viver, né? Então, ser feliz, do modo como a sociedade prega, é negar a sua real condição existencial. Isso é má fé. É má fé. Eu acho que a arte e a filosofia É, existem para quebrar essa má fé. sim, eu concordo que seja essa negação, ela seja algo realmente prejudicial, não só para a pessoa, mas para todos, né? Porque você, quando nega, não há ação. A negação, para mim, é a falta total da ação. Então, o que vem está ótimo e eu não preciso mudar.
né? A ação pede essa mudança. A Márcia ainda completa aqui, falando sobre inquietude, ansiedade, mas aí eu já acredito que não seja no tocante só da filosofia, né? Aqui nós vamos esbarrar na psicanálise, né? Essa velha história que Freud desenhou muito bem, assim, grosso modo, falando aqui de Freud, sobre essa construção, como você disse, do ego, né? E aí do Eros, esse Eros que necessita a busca do preenchimento de si mesmo, desse vazio existencial que temos, né? E essa angústia, eternos angustiados, e sempre estamos buscando, ou seja, a própria angústia nos leva ao movimento, à busca por algo. Só que a ansiedade eu acho que é um pouco diferente, porque a ansiedade nos leva a querer algo que não está ainda na nossa mão, né? Assim, é algo, talvez, no momento, até utópico. A gente deixa de viver o presente quando a gente está ansioso, não é? Seria isso? Mais do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, mesmo da interpretação de Freud, esse sinal de ansiedade que a gente está vivendo também caracteriza bastante a nossa época, porque não é uma época Sim. saudável, né? Nós não vivemos uma Não. época de consciência saudável, de formação de consciência saudável. Nós vivemos uma época em que tudo o que vende, tudo o que gera riqueza e renda gira em torno de um modo de opressão da nossa consciência que a gente acha que a solução é o consumo, né? Então isso é uma leitura que Freud e Marx fazem em conjunto, porque a ansiedade ela não é só individual, ela é coletiva, uma ansiedade ela é da ordem social, né? Então, Uhum. no sentido do indivíduo, essa condição que nós estamos vivendo, ela é antinatural, ela é Sim. provocada. O problema que nós acreditamos, né, que é o mau uso da razão, o uso da razão para provocar angústia e ansiedade, ele Uhum. é, ele é, ele é uma maldade, vamos dizer assim, né? É uma Concordo. maldade racionalizada. Ela é construída propositadamente e o Uhum. indivíduo nada mais faz do que expressar em si mesmo o resultado daquelas pressões que a sociedade oferece no coletivo. É isso que o indivíduo faz. Então, se um indivíduo está ansioso, é porque toda a sociedade já trabalha para que aquilo ocorra, né? Essa é a interpretação de Freud, é por isso Uhum. que psicanálise vai além da terapia individual, né? Ela vai muito além de Uhum. uma terapia individual. A leitura é mais ampla, ela é sempre Sim. mais ampla, é por isso. Porque nós estamos fazendo um uso racional, proposital, calculado, milimétrico e invariavelmente mal da nossa potencialidade de pensar, né? E enquanto o Uhum. indivíduo se torna ansioso, ele perde a sua condição de se sobrepor ao seu tempo presente, né? Ele cria uma miragem para si mesmo, uma miragem que nunca vai se concretizar, e ele vai ficar preso numa espécie de círculo vicioso, né? Para isso que a gente Sim. precisa de terapia. O ansioso, ele fica justamente dentro de um círculo que ele criou, que ele nunca vai sair, porque sempre vai buscar a, a, o, a causa da sua ansiedade, para que continue a ansiedade, né, ali funcionando, né? Mantenha aquela ansiedade, porque a não ansiedade seria presentificar o momento. O que está acontecendo agora? É isso. Seria Né? fazer uso da Negar também liberdade. seria, né, um sintoma do ansioso, né? Também, Poderia ser, ele né? nega porque a cura, vamos dizer, entre aspas, né? A cura do mal individual, ela representa sair da sociedade que oprime. No entanto, a gente não consegue, a Sim. gente mesmo cria forças para que a opressão se mantenha, né? É um círculo vicioso muito mais grave do que parece, mas enfim, eu espero e continuo esperando que a arte, os artistas, não se percam nesse turbilhão de negação do papel da arte que a gente está vivendo nesse momento, né? O artista, Sim. tanto quanto o filósofo, ele precisa estar atento a isso e expressar cada vez mais a arte de modo que ela seja libertadora, que ela seja Sim. E não parar, catalisadora né? de luz, né? Por isso que E- os grandes tragediógrafos, comediógrafos e os grandes teatrólogos, eles hão de permanecer
porque a obra deles está falando de um nível de profundidade que no nosso cotidiano a gente não alcança, mas que quando você se abre às Sim. artes, aí sim aquilo se torna claro, né? Por isso que é A sagrado. Os arte gregos torna viam como muita sagrado, coisa. né? Sim, a arte torna muita coisa intocável, tangível, né? Através da Isso, arte é conseguimos isso. tocar em coisas intocáveis. Fantástico isso, É né? Esse isso mesmo. entrelaçamento da arte com a filosofia. Acredito que essa, nossa, essa sua abordagem, o modo como você abordou a existência da arte e da filosofia juntas, eu, sinceramente, assim, eu tenho 25 anos no teatro. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa falando com tanta clareza e lucidez, porque geralmente os filósofos eles falam um pouquinho, aí tocam, depois separa. Tem uma coisa assim, né, de dar uma separadinha, que é a filosofia. É claro que tem as suas especificidades, assim como o teatro também tem, né? Assim como as artes também têm. Mas é fantástica a sua abordagem, muito bacana. Foi um aprendizado, foi mais uma aula aqui para mim, acredito que para todos, do que uma entrevista, viu? Foi uma É, entrevista-aula. eu não Foi tenho muita fantástico. competência para ser entrevistado, mesmo porque eu não fiz nada de extraordinário na vida que merecesse uma entrevista, mas eu só tenho a agradecer, porque o que você diz aí é Você muito ser importante. professor já é extraordinário. Não tem mais o que dizer. Para ser franco mesmo, a gente tem que estar o professor de filosofia em especial tem que estar muito habituado com tudo isso, porque é das disciplinas mais solapadas, né, na história do nosso país. Sim, com E, certeza. infelizmente, agora, desde 2016, nós temos aí um documento fundamental da educação que simplesmente coloca filosofia, sociologia e boa parte da história para escanteio. Então, o nosso dilema ele é muito visível e o nosso desafio social é muito maior. Enfim, a gente não vai Sim. ficar angustiado com isso, mas vamos tomar como causa e como motivação para a gente atuar em prol de mais lucidez, né? Verdade. Olha, eu falei com você que a gente tinha 10 minutos, já ultrapassamos aí, mas já estamos na margem de realmente finalizar. Daqui a pouco Ah, entendi. cortam a nossa live. Então, eu vou só falar aqui rapidamente para você fazer suas considerações finais. O Hamilton falou assim que você faz a filosofia parecer bem mais simples. Eu concordo com ele. Ô, Hamilton, obrigado. Legal. Que bom que você A dá esse feedback. Jéssica, nossa professora Jéssica, nossa professora de caracterização cênica, disse que foi muito boa a discussão e ficou muito feliz de estar aqui, ó. Foi ótimo. Ô, Jéssica, A valeu. Márcia é nossa aluna, disse que você é modesto demais, ela tá achando. E você teve um pedido de casamento. Eu queria te dizer isso porque na hora que eu falei assim, olha gente, casa comigo, professor Ah, Ângelo. tem alguém Eu querendo falei, casar olha que comigo? legal. Quem que é que quer casar comigo? A Márcia, ela quer casar com Ah, você. Márcia. Ô, Márcia, obrigado, viu? Eu vou tomar como um elogio, mas eu já passei por isso uma vez e eu tô receoso de embarcar nessa estrada novamente, viu? Pronto. O casamento, ele pode ser discutido filosoficamente? Pode e deve. E Tudo, tudo, deve, que ótimo. tudo sem exceção pode ser discutido filosoficamente. Eu sinto que o tempo está passando e acabando, mas eu acho que há Tá. várias formas de se casar. Por exemplo, abstratamente, o tempo comum se casa com a eternidade, quando irrompe isso que na filosofia chama-se de kairos. Né? É um casamento muito Sim. bonito, mas isso é da ordem da subjetividade. Né? Agora, por exemplo, eu acho que Francisco de Assis e Clara tiveram um casamento ótimo e tem uma reflexão do Nietzsche na obra dele sobre a Gaia Ciência, que ele fala que é possível a solidão a dois. E a descrição que ele faz da solidão a dois é a Uhum. descrição de um casamento perfeito, porque são duas pessoas que se respeitam em todas as suas possibilidades, né? É isso Ele diz que fantástico. é Aqui, ó. um encontro raro. Nós vamos realmente
ficar assim no limite. Mas a Jéssica falou assim que nós temos que ter mais uma live só para discutir o casamento filosoficamente, e eu concordo com ela. Vamos fazer uma Então tá. live para discutir o casamento filosoficamente. Ó, que legal. Vamos sim, gente. É um prazer. Ó, tudo é motivo de live, de aula de filosofia. Eu também Aqui, acho. já que o tempo tá no limite, eu queria fazer uma proposta para vocês. É uma coisa bem simples. Eu vou julgar uma Isso, aí aula. já faz as suas considerações finais Tá? também, por favor. As minhas considerações finais, elas são voltadas à gratidão, né? Porque eu acho que foi uma hora que passou rápido demais. Eu nem percebi que passou uma hora. Não é? E tá muito bom a participação, o feedback aí que você está me dando aí da participação do pessoal. Fico extremamente feliz e espero que eu possa ser uma contribuição efetiva para a filosofia nas artes e que as turmas, né, com as quais eu tenho podido trabalhar, possam usufruir, levar adiante, levar para a vida, que seja sempre um motivo de ensinamento, de aprendizado, de busca de conhecimento. Essa é a minha pretensão como professor. Mas eu tenho, para finalizar, uma proposta para vocês. Eu gostaria que você mesma, Nilmara, ou a turma que está nos acompanhando aí, fizesse uma pergunta e eu vou julgar uma resposta que vem do oráculo. Um sorteio de algumas palavras do oráculo de Delfos. E em outra ocasião, quando a gente tiver tempo Ah, presencial, sim. eu vou mostrar o funcionamento do oráculo para vocês. Mas a Eu expressão, amo a os oráculos. expressão, a expressão da arte grega, ela é bastante oracular. Então eu vou finalizar. Sim. Alguém possa fazer uma pergunta Eu não importante vou que fazer a queira. pergunta. A primeira pessoa que escrever a pergunta, eu te falo qual pergunta é. Vamos lá, gente. Estou esperando e eu vou pegar aqui a resposta do oráculo. Estou aguardando a pergunta. Vamos, gente, faltam 3 minutos. Vamos lá, pessoal. O professor Ângelo vai pegar a resposta do oráculo para a pergunta que vocês vão fazer. Ah, pronto. Já temos. Pode falar, O que é o teatro? que é o teatro, né? Então, olha só, a resposta que vem é uma resposta oracular. Vocês vão Sim. refletir sobre essa resposta. Não sou eu que estou falando, é o oráculo. E a resposta que veio foi: é, encare o perigo prudentemente. Ai, que fantástico. Ai, meu Eu, Deus. Espetacular. essa foi a resposta que o oráculo mandou. Ai, Encare espetacular. o perigo prudentemente. É uma máxima que foi encontrada lá no sítio, é um achado arqueológico lá no sítio de Delfos. Tá? Uma hora eu vou ter o prazer de dar essa aula para vocês todos reunidos. Mas preste Ai, eu atenção. quero. O que é o teatro? Encare o perigo prudentemente. Agora tem um aluno aqui perguntando: eu vou passar no curso? Eu vou responder: vai. Todo mundo, se estudar, vai passar. Oh, meu Deus, eu nem sei quem foi que perguntou. Gente, que bom, fantástico. Ângelo, muito obrigada. Nossa, que prazer. Assim, eu não tenho, nossa, não tenho nem palavras. Eu falei que prazer, mas assim, querendo expressar que eu fiquei muitíssimo honrada de ser a pessoa entrevistadora, que eu descobri que eu consigo fazer entrevista, olha que coisa. É, eu descobri que eu consigo fazer entrevista nas lives aqui do CCP, porque eu nunca imaginei que eu fosse fazer entrevistas. E eu acho tão incrível, legal demais poder entrar nos assuntos tão diversos e conhecimentos, né? Cada ser vai falar da filosofia de uma forma, mas a forma como você fala, como você aborda, é muito sensível, é de uma sensibilidade incrível. E como você faz essa abordagem com relação à filosofia e às artes e ao teatro. É fenomenal. Muito obrigada pelo oráculo, muito obrigada por tudo. Ai, estou muito feliz. E acredito que todos também estejam. Muito feliz. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos e todas que estiveram aqui na live. E claro que nós vamos marcar mais lives com o professor Ângelo, né, Ângelo? Será sempre um prazer e eu também agradeço, porque foi muito propício, né? Foi muito legal.
e com toda a simpatia, a participação de todo mundo aí. Para mim é um prazer, eu sinto que eu estou numa aula mesmo, e vocês não reparem não, é Ah, isso aí. que Até a ótimo. próxima. Já estamos Abração encerrando, para não todo disse, mundo. ó? Um beijo para você, Ângelo. Um beijo para todo Tchau. mundo. Valeu, Viu? Muito gente. obrigada, gente. Até a Tchau, próxima. até a próxima.